para todos os públicos. Olá, turma abençoada, querida. Estamos aqui mais uma vez, iniciando a nossa aula de matemática, tá certo? Então, para quem não me conhece, novamente, eu sou a professora Luana Oliveira e estaremos aqui visualizando, estudando, aprofundando os nossos conhecimentos na disciplina de matemática, tá certo? Hoje já é a nossa terceira aula, nossa terceira semana, então eu peço a vocês que não tenham assistido as aulas anteriores, que procure lá no canal do YouTube, vai lá, CEMED Rosário MA, você vai encontrar todos os vídeos lá na playlist do 6º ao 9º ano, tá bom? Então você vai lá nessa playlist e você procura as aulas do 6º ano de matemática e estuda a primeira e a segunda aula que está lá disponível. Hoje a gente vai ver o quê? Nós vamos ver algumas sequências numéricas importantes. Nós ainda vamos continuar em quê? No conjunto dos números naturais e não vamos sair dele, né, praticamente o ano inteiro. Até porque os outros conjuntos vocês só verão aí do 7º ano em diante. Tá bom? Mas a gente vai ver algumas sequências numéricas importantes, ver alguns padrões, regularidades, não só nas sequências numéricas, mas também em sequências geométricas. E por último, nós vamos ter aquela amada, desejada atividade para casa, tá bom? Então vamos lá. Começando com a correção do desafio que eu deixei para vocês na nossa última aula. Meus queridos, só um esclarecimento, tá? Vocês não precisam estar ansiosos, preocupados com a correção dessas atividades nas suas próprias escolas, tá bom? Todas as atividades que eu estarei colocando aqui para vocês, na aula seguinte eu vou estar fazendo esses esclarecimentos e correções para que vocês tirem as dúvidas. Se persistir as dúvidas, aí vocês podem procurar a mim mesma ou o professor da escola de vocês e está aí tirando aquela dúvida que insiste em acompanhá-los, tá bom? Então vamos lá fazer a correção de hoje. Olha o que que se diz. Deixa eu ler a questão aqui novamente. Vejam aí no slide para a gente fazer a correção. Guilherme utiliza ônibus para ir à escola. A distância entre sua casa e a escola é de 2.000 metros. Certo dia, o ônibus quebrou no caminho. Observe o percurso e indique quantos metros o ônibus percorreu, tá? Olha a pergunta. Ele disse que o ônibus quebrou exatamente aqui nesse ponto. Minha reta não está tão linda quanto a do desenho. Meu ônibus parece acidentado, ele não quebrou, ele foi acidentado, aconteceu horrores com ele, mas ele se encontra aqui, tá bom? Então eu quero saber quantos quilômetros o ônibus percorreu. Quantos quilômetros? Não, perdão. Quantos metros esse ônibus percorreu? De onde ele saiu, que é o nosso ponto zero, até onde aqui que ele quebrou, tá? Entrou um prego aqui, deu prego, eu quero saber que ponto é esse. Eu poderia fazer duas perguntas nessa questão. Eu poderia perguntar, o que já está ali mesmo no slide, quantos metros ele percorreu. E eu poderia perguntar também quantos metros faltaria para chegar até o prédio da escola, tá bom? Mas a pergunta foi quantos metros ele percorreu. Então, o que a gente tem que analisar aqui? Nós temos que primeiro descobrir, lembra da aula passada, quanto vale cada espaço desse, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai contar aqui, ó, tá? Até aqui. Do 0 para o 800, são quantas unidades percorridas? 800, certo? Agora, eu vou dividir pelos espaços que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São os espaços, não são os traços. Se você contar os traços, vai dar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 traços, tá? Não é a divisão pelos traços, é a divisão pelos espaços
entre esses traços, entre essas unidades. Então, deu 8. Então, vamos lá dividir. 800 dividido por 8. Vocês não sabem fazer essa conta, eu não acredito, tá? Quem for pegar papel ainda para fazer essa conta, também vou ficar chateado. Então, 800 dividido por 8 dá quanto, gente? Muito bem, todo mundo acertou. 100. Então, cada casa aqui equivale a 100 metros, tá? Então, beleza. Aqui é 800, aqui vai ser o quê? 900, depois vem o quê? 1000, depois do 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, e onde nosso ônibus está quebrado, pregado, coitado, exatamente em onde? No ponto 1600. Então, respondendo ao que foi perguntado na questão, quantos metros esse ônibus percorreu até onde ele está ali pregado? Que deu prego, quebrou. Ele percorreu exatamente quanto? 1.600 metros, tá? Metros, meus queridos, é só o M. Não vão colocar T, S, tá? Ou você pode escrever a palavra completa, metros. Quer abreviar, é só o M, tá bom? Então, esse ônibus estaria exatamente a 1.600 metros do ponto de origem, certo? Acertaram? Será que acertaram mesmo? Eu espero que sim, tá bom? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Nós vamos agora ver algumas regularidades em algumas sequências numéricas. Vocês poderão acompanhar no livro de vocês, na página 26, tá bem? Então, peguem o livro, peguem o caderno para fazer as anotações que forem necessárias e também para anotar as possíveis dúvidas que vocês possam ter no decorrer da aula, tá certo? Então, vamos lá. Nossa primeira sequência importante. Verifiquem aí no slide que nós temos aí duas sequências que nós utilizamos no nosso dia a dia e que é muito cobrada desde o terceiro, quarto, quinto ano, a gente utiliza bastante ela. Quem gosta de jogar bola, quem gosta de jogar taquebol, quem gosta de jogar sei lá o que for, e aí a gente vai fazer qualquer jogo e a gente faz aquele famoso par ou ímpar para ver quem começa, né? Então, gente, isso me dói no juízo, eu ver menino fazendo isso. Empapar, empapar, empapar. Pelo amor de Deus, tá? Então, depois da aula de hoje, se vocês ainda fazem isso, não vão fazer mais, tá bom? Eu não quero ninguém fazendo empapar, empapar em algum jogo. A gente sabe que um número é par ou ímpar olhando só para o seu final, tá? Então, a gente tem que memorizar primeiro o quê? Esses 5 números de cada um. Pronto. Depois disso, a gente vai só olhar para o final de cada número e nós não vamos precisar bater a cabeça para descobrir se é par ou ímpar. Bora lá. A sequência dos números pares, quem seria? Começa do 0 e aí a gente vai contando de 2 em 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Eu vou colocar aqui no quadro aqui também, porque os números principais são esses, tá? Pronto. Esses são os principais. 0, 2, 4, 6 e 8. Todos os outros números que terminam com eles, tá? São pares. Então, se o número termina em 0, ele é par. Se ele termina em 8, ele é par. Se eu coloco, por exemplo, aqui 16, eu não vou precisar fazer empapar, empapar até chegar no 16. Eu só vou olhar para o último número. 6 é um número par. Então, o número 16 também é um número par. Certo? Então, se termina em 0, se termina em 2, vamos botar, por exemplo, o número 2012. Eu quero ver você contar empapar até 2012. Aí você merece um prêmio, viu? Então, ninguém vai precisar fazer mais isso. Qual é o último número aqui, ó? 2. 2 é um número par? Sim. Então, o número 2012 também é um número par. Então, todos os números que terminam em 0, bora lá repetindo comigo, todo mundo aí em casa. 0, 2,
4, 6 e 8, eles são números pares, certo? O próximo, qual é a nossa próxima sequência? É a sequência dos números ímpares. E quem faz parte dessa sequência dos números ímpares? Nós também mudamos, né, contamos de 2 em 2, mas nós iniciamos com o número 1. Então, vem 1, 3, 5, 7, 9 reticências. Então, é o mesmo entendimento dos números pares, tá? Se o número termina em 1, se ele termina em 3, ou 5, ou 7, ou 9, ele é o que? Um número ímpar. Pensa que eu coloco aqui, vamos que dizer, 1 milhão. Vamos colocar 1 milhão na minha conta, tá? 1 milhão é um número ímpar ou não? Até rimou, ó. Bora lá. 1 milhão é ímpar ou não? Olha o último número, 0. Não é ímpar. Ele é um número o quê? Par. Agora, se eu mudo só o final, se eu coloco, por exemplo, que aqui eu tenho 1 milhão e 9. Então, ele já passa a ser o quê? Um número ímpar, tá? Então, ninguém mais vai contar ímpar ou par nas brincadeiras aí com os primos, com os coleguinhas. Você vai mostrar que você sabe que o número é par ou ímpar só de dizê-lo. 28 é par ou ímpar? Par. 300 é par ou ímpar? Par. 27 é par ou ímpar? Ímpar. 40 milhões e 1 é par ou ímpar? Ímpar. Então, vocês vão saber só de ver o último algarismo que faz parte desse número. Fácil, fácil. Aprendido? Muito bem. Agora, pode acontecer, meus queridos, ali é um I mesmo, tá? Analisando, aquilo é um I, tá? Parece um T, mas é um I, tá bom? Então, analisando, eu tenho ali algumas sequências e nós vamos ter que descobrir o padrão dessas sequências, ou seja, o segredo matemático por trás delas. Como que elas foram feitas? E eu quero que vocês me digam quem seria o próximo termo de cada uma dessas sequências. Olha, a dos pares, a gente vai somando 2, certo? Começa do 0, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Dos ímpares, a gente também vai somando 2, só que começa com o número 1. Aí vai mais 2, mais 2, mais 2. Agora, olhem para aquela sequência. Eu vou colocar aqui no quadro. Professora, como é que a gente vai saber isso? Vocês vão ter que fazer por tentativa, não tem jeito, tá bom? Então, vocês vão tentar, vocês vão fazer algumas suposições e vão verificar se vai dar certo ou não. Então, a primeira sequência é 1, 2, 4, 7, 11, 16. E eu quero saber quem é o próximo número dessa sequência. Bora lá, descobrir o padrão, tá bom? Primeira coisa, a gente tenta somando. Vamos ver se vai somando. Olha, do 1 para dar 2, eu fiz o quê? Somei mais 1. Do 2 para dar 4, eu somei mais quanto? Mais 2. Ah, eu acho que eu já estou começando a notar aí um padrão nessa sequência. Do 4 para dar 7, eu somei mais quanto? Somei mais 3. Matei a charada aqui já. Então, é mais 1, mais 2, mais 3. Vamos ver se der o próximo é mais 4. 7 para dar 11 é quanto? Mais 4. Deu certinho. 11 para dar 16 é quanto? Mais 5. Agora, o próximo termo dessa sequência, eu iria descobrir como? Eu vou fazer o 16 agora, bora lá? Mais quanto? Mais 6, certo? Então, 16 mais 6, não sabe de cabeça, faz no dedinho, dá quanto? Dá 22, certo? Então, o próximo termo dessa sequência seria exatamente o número, ó, 22. Vejam que tem que tentar, tá? Não adianta que vocês não vão chegar aqui, olhou, nem eu que já tenho uma certa habilidade com os números, a gente tem que tentar, vai com mais, vai com vezes, vai dividindo, vai subtraindo, até a gente conseguir matar a charada da sequência, tá bom? O próximo, vamos lá para a próxima, 2, 4, 8,
16, 32, 64. E quem seria agora o próximo termo? Bora lá. Vamos ir somando? 2 para dar 4. Vai ser o quê? Mais 2. 4 para dar 8. Seria mais 4. Ah, eu acho que eu já estou notando alguma coisa. 8 para dar 16. Seriam o quê? Mais 8. Vocês estão notando que eu estou somando o número com ele mesmo? Então pronto, já matei a charada. Outra poderia ser também usando a multiplicação, tá? 2 vezes, ó, pode ser multiplicando ou somando. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Quem preferir fazer somando, vai somando o número com ele mesmo. Quem quer fazer a multiplicação, você está percebendo que o número está só dobrando, certo? Então, eu estou só multiplicando por 2. Então, bora completar. Eu vou fazer multiplicando, tá bom? Então, 16 aqui vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. E o próximo termo, 64 vezes 2, ou 64 mais 64, quem fez aqui somando, vai dar exatamente quanto? Olha, 128, tá? Pronto. Então, nosso termo seria o 128. Última aqui para nós fazermos juntos. 1, 4, 9, 16, 25 e 36. Pronto. E quem seria o próximo termo dessa sequência, tá? Bora lá. Aqui, 1 para dar 4, pode ser o quê? Mais 3. Veja que eu estou fazendo com mais, tá? Por que eu estou fazendo com mais? Porque eu estou verificando que os números estão crescendo. Então, obviamente, eu não vou botar ali menos, né? Porque menos seria se estivesse diminuindo. Então, eles estão só crescendo, é uma sequência crescente, tá? E vocês estão verificando que ali tem as reticências no final. O que significa isso? Que essa sequência, ela é o que? Infinita. Tá? Então, aqui eu tenho sequências crescentes, porque os valores estão aumentando, e eu tenho sequências infinitas, porque elas estão caracterizadas aqui com as reticências, para mostrar que essa sequência, ela continua, tá? Ela vai aí infinitamente, porque os números são infinitos. Bora lá, vamos descobrir aqui o padrão dessa sequência. 4 para dar 9, seria o quê? Mais 5. Mais 3, mais 5. Vamos ver agora o 9 para dar 16. Seria mais quanto? Mais 7. Pronto. O 16 para dar 25. Deixa eu só ajeitar aqui rapidinho. O 16 para dar 25 seria quanto? Seria mais 9, certo? Vocês estão percebendo? Ó, tá somando, mas eu estou somando sempre e acrescentando mais 2. 3, aí depois vem os números ímpares, né? Mais 5, mais 7, mais 9. Aqui seria o quê? Mais 11. E agora o próximo, para eu descobrir, seria o quê? Mais 13. E quem seria o mais 13? 49, tá? Então, o próximo número é 49. Outra forma também, ó, seria 1 vezes 1, dá 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. E 7 vezes 7, 49, tá? Essa daqui é a sequência também que vocês vão ver mais para frente, de quadrados perfeitos, números que possuem raiz quadrada exata. Mas não se avexem, não se desesperem, que isso é para depois. Bom, bora lá continuando. Aqui é outra sequência, tá? Que vocês podem
tirar aí o print, tirar a foto e responder em casa, que a gente também vai corrigir na nossa próxima aula, para a gente ver aqui outro tipo de sequência. Tá? Além das sequências numéricas, nós temos também as sequências formadas, olha que coisa bonita que eu ia falar, formadas com formas geométricas, formadas por formas geométricas, tá bom? O que que significa isso? São desenhos, que se você prestar atenção, olha a nossa primeira imagem, ó. Vamos tentar descobrir o padrão? Tem a bailarina, o garoto dando uma cambalhota, a menina de vestidinho. Aí vem a bailarina, o menino dando a cambalhota e a menina de vestidinho. Então, isso também é uma sequência, certo? Formada por desenhos, que vocês podem verificar também até em azulejos, né? Na casa de vocês, a cerâmica da parede, do chão, como eles formam essa sequência, essa combinação de imagens. Outro que mostra o nosso DNA, tá? No nosso DNA, nós temos também uma combinação das nossas bases nitrogenadas aí combinando, formando também quem somos, o nosso DNA presente. E se essa combinação acontecer de forma errada, por alguma ação do meio ou fora, parte, acontece algum erro, algum distúrbio, né, no nosso nascimento e na nossa condição humana também, tá? Então, isso é bem importante. E aqui nós temos como são as questões próprias desse tipo, tá? As questões que envolvem desenho, padronizações, elas vão seguir assim, figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. E aí pede para vocês dizerem como que seria a figura 5. Aí vocês vão analisar e vão ver qual é a regularidade que possui nesse desenho. Igual a que nós fizemos aqui com os números, tá bom? Vamos pegar aqui só um exemplo. Bora lá. Olhem para essa sequência. Nós temos aqui a sequência que é chamada de triangular, né? A sequência de números triangulares. Verifiquem aí a primeira. A primeira, observem aí no slide. Nós temos duas bolinhas embaixo e uma bolinha em cima, certo? Formando aí quantas bolinhas? 3. A próxima figura, 3, 2, 1. A terceira figura, 4, 3, 2, 1. Já estou dizendo aqui o padrão para vocês, mas vocês deveriam notar, né? Deveriam notar esse padrão só de visualizar essa imagem. O próximo, a nossa quarta figura seria 5, 4, 3, 2, 1. E qual seria a próxima figura dessa sequência? Então, verifica ali que terminou com 5, né? Embaixo. Então, a próxima iniciaria aqui com o quê? 6 bolinhas embaixo. E depois eu ia regredindo. 5, 4, 3, 2, 1. Pronto, ficou lindeza, né? Bonito, menino, que sol, né? Então, esse daqui não ficou um triângulo meio isósceles, ficou um triângulo deformado. Mas tudo bem, o que importa é a quantidade de bolinhas. Concentre-se na quantidade de bolinhas. Então, veja que aqui, ó, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tá? Então, nós descobrimos o padrão dessa sequência, tá? Esse outro exemplo que nós temos aqui. Veja que eu começo com um quadradinho amarelo, depois eu tenho já 3 quadrados, sendo 2 amarelos, depois eu tenho 5 quadradinhos, sendo 3 amarelos, depois eu tenho mais 7 quadradinhos, sendo 4 amarelos, e qual seria agora a próxima composição dessa figura? O que vocês acham? Qual seria a próxima figura que estaria ali? Tá? Então, verifique que está aumentando sempre 2 quadradinhos. Então, se tem 7, o próximo seria aqui quantos? Seriam 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. E quantos que seriam os amarelos? Então, perceba que está intercalando, né? Um amarelo, um branco. Um amarelo, branco, amarelo, branco, amarelo, branco, amarelo. Pronto. Então, a próxima figura que seria dessa sequência seria exatamente essa que vocês estão visualizando aqui no quadro, perfeita, igual a da imagem.
só que não, né? Mas dá para entender, tá bom? E agora vai para vocês, para concluir, tá bom? Para saber se vocês realmente entenderam. Para casa nós vamos ter, olha, essa indagação aqui para vocês. Qual o próximo número aí dessa sequência? 3, 9, 12, 17, 21, 26, 30. Qual seria aí o próximo termo dessa sequência? E para aprofundar os conhecimentos aí de vocês, saber se realmente aprenderam sobre os assuntos aqui que nós vimos hoje, vocês também poderão fazer, tá? Aí no livro didático de vocês, da página 27, a atividade da página 27 e a página 28. Só que na página 28, vocês só responderão a 10ª questão, tá bom? Que está de acordo com o assunto que nós vimos na aula de hoje. Então, foi um prazer estar com vocês aqui por mais um dia, tá? Espero que tenha trazido bastante aprendizado a vocês e que qualquer dúvida eu estou aqui disponível para tirá-la, tá? Podem entrar em contato comigo, estudem bastante, estudem tabuada também, viu? E nos vemos na nossa próxima aula. Beijos!